Oi pessoal, hoje retornamos agora com um assunto polêmico. Um assunto polêmico e muito requisitado em todos os mecanismos de seleção que temos por aí pela frente. Então hoje, nono ano, nós vamos estudar sobre a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil entre os anos de 1964 até 1985. Então nós vamos ver como foi formado esses governos autoritários. Bem, como era o cenário político após o golpe, após a tomada do poder? Bem, aí nós vamos a algumas imagens de algumas revistas, de alguns jornais que trouxeram para a população brasileira como estaria a situação política do país. Muitos setores empresariais da imprensa nacional apoiaram a intervenção militar de 64, influenciado pelas oposições às reformas de base e pela polarização ideológica da Guerra Fria. Bem, o cenário brasileiro após o golpe vai ser da seguinte maneira. Bem, a tomada do poder. Foi convocada uma sessão extraordinária no Senado para legitimar o golpe e declarar vago o cargo de presidente. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assume interinamente. Contudo, o poder de fato estava determinado pelo Comando Supremo Revolucionário, o alto comando do Exército, colocando os generais no centro das decisões nacionais. Os civis afastados da presidência da República e muitos governadores que se reuniram na Guanabara com Carlos Lacerda foram em 1964 ficaram surpresos quando foram informados que Humberto Castelo Branco assumiria o poder. Bem, para a gente poder entender mais ou menos esse contexto pós-tomada de poder, é importante que a gente também lembre do que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que, após o período ditatorial do Estado Novo de Vargas, entra em cena os governos populistas, primeiro com Dutra, até posteriormente Vargas ser eleito novamente, democraticamente, e depois, por último, Juscelino Kubitschek, que veio seguido do Vassourinha, e aí depois aqui é a tomada do poder, quando se existia no Brasil uma dúvida em relação a quem o Brasil estava de fato apoiando, se os Estados Unidos capitalistas ou a União Soviética socialista. Outra aula que também tivemos, que é sobre o cenário da Guerra Fria. Dentro desse cenário da Guerra Fria, era necessário que todos os países do mundo se posicionassem. O Brasil estava claramente do lado dos Estados Unidos capitalista. No entanto, devido a um flerte que houve com algumas ações socialistas, como receber Cuba, como alguns comícios populares que tinham também algumas vantagens para os trabalhadores, uma abertura maior para sindicatos, tudo isso fez com que se observasse que o Brasil estava flertando com o socialismo, segundo a opinião das autoridades, e que precisava ser tomada uma medida drástica e urgente. Aí é quando os militares assumem o poder no Brasil. Dessa maneira, o governo de Jango ele é tirado do poder e entra o general Humberto Castelo Branco, assim iniciando um período no Brasil denominado de ditadura civil-militar. Essa ditadura militar ela vai começar em 1964 e vai até o ano de 1985. O cenário brasileiro após o golpe, a tomada do poder, o ato institucional número 1, o AI-1, com apoio de setores conservadores do Congresso, é efetivada a escolha de Castelo Branco para a presidência. Promovia a demissão de funcionários públicos, civis ou militares, leais ao antigo governo, determinava cassações de mandatos de políticos opositores, estabelecia prisão de opositores, invasão a sindicatos e universidades em nome da ordem e da soberania nacional. A partir daquele momento, as eleições para presidente seriam realizadas de forma indireta. O que seria uma eleição de forma indireta? As eleições de forma indireta é onde o povo não vai às urnas escolher os seus representantes. O governo vai ser escolhido pela Câmara de Deputados. Isso tendo como possíveis presidentes o alto comando militar. Esse alto comando militar é que seria os escolhidos, eleitos para
o cargo da presidência da República. Lembrando que mesmo dentro dos setores militares havia uma divisão partidária. Como vocês podem observar aqui, essa divisão ela tinha o Sorbonne, que eram os oriundos da Escola Superior de Guerra, intelectuais, veteranos da Segunda Guerra, próximos da UDN, alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e de soluções econômicas técnicas. E tinha também a linha dura, que também era anticomunista, mas não tinha ligações diretas com os Estados Unidos. Eles eram nacionalistas, avessos a políticos e a qualquer tipo de democracia. Defendiam um governo forte, que impusesse a ordem, combatendo os desvios morais da sociedade brasileira. Dentro desse primeiro momento, a linha do Sorbonne, ela consegue colocar Castelo Branco e inicia de maneira mais branda esse período. Porém, posteriormente, a chamada linha dura é que vai exercer o poder e vai instituir o ato número 5, que vai ser o ato institucional que mais vai mexer com as liberdades individuais. É a linha dura de Costa e Silva. Mas durante o governo de Castelo Branco ainda vai ser aquele período transitório, aquele período de transição, onde as coisas começarão a ganhar terreno para posteriormente a linha dura entrar em cena. Dessa maneira, o governo de Castelo Branco, que vai de 64 até 67, inicia uma postura mais intervencionista e autoritária. Invade sindicatos e universidades, caça direitos políticos em diversos segmentos, desmobiliza os movimentos sociais, as ligas camponesas foram neutralizadas e a sede da União Nacional dos Estudantes incendiada. Como você pode ver aqui nas imagens abaixo, o prédio da UNE sendo incendiado. Sobre o governo militar, eles vão começar a adotar algumas medidas econômicas importantes para o crescimento do Brasil. Dentre eles, vai estar o Plano de Ações Econômicas do Governo, PAEG, elaborado pelos economistas Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Visava combater o déficit público e promover a estabilização da economia, adotando os seguintes princípios: corte de gastos públicos, fim da lei de remessas de lucros, aumento de tarifas e impostos, fim da lei da estabilidade, diminuindo os gastos e estimulando a competitividade no serviço público, a criação do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o aumento salarial pelo menos uma vez ao ano abaixo da inflação e a restrição de crédito. Então, dessa maneira, com essas ações, o governo começa a pensar um crescimento, mas também esse crescimento vai ser às custas, por outro lado, de alguma censura a alguns setores da sociedade, especialmente no que se refere aos estudantes e sindicatos, dessa forma atingindo direitos trabalhistas, apesar da criação do FGTS e da lei também que garantiu um aumento pelo menos uma vez ao ano o salário mínimo brasileiro abaixo da inflação. O governo de Castelo Branco ele vai ser marcado também pela prorrogação do mandato presidencial até março de 67, resultando em descontentamentos e rupturas. Aí começa uma instabilidade e um clima de incertezas dentro do próprio setores militares. Em 65 são realizadas eleições em 11 estados. Os candidatos governistas perdem em 6. Isso já demonstra um enfraquecimento do governo de Castelo Branco. Aí o AI número 2, o ato institucional número 2, vai extinguir partidos e vai ficar, sendo possível, apenas 2 partidos. O Arena, que é o partido que apoia a ditadura, e o MDB, que é o partido de autorização. Ou melhor, é o partido de oposição. Dessa maneira, quando você extingue partidos, na verdade você está diminuindo o poder de escolha da população. Agora a população primeiro, que ela já não escolhe porque nós estamos dentro de um contexto chamado ditadura militar, ela não escolhe. Mas a oposição ao governo ela vai se extinguir, vai se diminuir cada vez mais, tendo apenas 2 partidos. Um que apoia e outro que é contra o governo.
O MDB, que hoje atualmente atende por PMDB, era o partido de oposição. E a Arena era o partido que apoiava os militares. Então, dessa maneira, começa a criar-se no Brasil um bipartidarismo que vai depois, posteriormente, autorizar, inclusive, a fechar órgãos legislativos. O que são órgãos legislativos? Órgãos legislativos são exatamente os órgãos que cuidam das leis. Por exemplo, dentro dos 3 poderes, o poder legislativo é aquele poder que cria as leis e garante com que elas sejam efetivadas, com que elas sejam cumpridas. E aí vem o AI3, o Ato Institucional número 3, que garante eleições indiretas para governadores e indicação de prefeitos de capitais e cidades estrangeiras. Uma tentativa frustrada de formação de uma frente oposicionista composta por antigos rivais como Lacerda, Kubitschek e João Goulart, a Frente Ampla, também ela vai ser criada, mas que não vai ter muito sucesso. Então você observe que, além de não votar para presidente, agora também governadores e prefeitos também não terão eleições diretas. O povo ele não tem o direito de escolher nem o seu prefeito e nem o seu governador. Tudo vai ser indicado pelo presidente da República, que vai concentrar em suas mãos plenos poderes. Então já tivemos aí o ato institucional número 1, o ato institucional número 2 e agora, com essa determinação, o ato institucional número 3. Aqui nós vemos na foto Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, que anteriormente, Carlos Lacerda, grande inimigo político de Getúlio Vargas, um dos responsáveis, inclusive, segundo a história, pelo assassinato, pelo suicídio de Vargas, né? E Kubitschek, que foi o sucessor de Vargas, apoiado por Vargas, ele acaba sendo eleito presidente da República logo depois, em seguida, ao governo de Vargas. Vamos lá. Medidas do governo Castelo Branco. Lei antigreve. Proibir totalmente as paralisações de servidores públicos. Aproximação com a Aliança para o Progresso, que é um programa dos Estados Unidos voltado ao crescimento econômico da América Latina. Serviço Nacional de Informações, o SNI, é um organismo de inteligência voltado para a investigação e a repressão aos opositores do regime militar. A Lei de Imprensa, que limitou a liberdade de expressão e de informação nos meios de comunicação e previu punições aos acusados de violar seus artigos. E os atos institucionais, que reduziram as atribuições do Congresso e concederam ao presidente o poder de baixar decretos relativos a questões de segurança nacional. Quando nós falamos aqui sobre esses atos do governo Castelo Branco, é porque ele já está chegando justamente ao fim, o governo Castelo Branco. Mas ele foi marcado também por essa lei de imprensa aqui, que coibia a imprensa de revelar qualquer que fosse uma crítica ao governo. A imprensa ela não podia se posicionar contrária ao governo. Então o que é que se chegava às populações mais distantes, nos rincões do Brasil? Chegava-se apenas notícias positivas do governo. Então esse governo ele tinha uma aceitação popular justamente porque aquilo que não podia ser colocado era impedido, era proibido pelo governo e a imprensa não podia se posicionar contrário ao governo. Por isso que alguns órgãos de imprensa cederam a isso e são até hoje criticados por ter apoiado o regime militar. Dentre eles o Grupo Globo, o Grupo Abril, que tem a Veja, enfim. Todos esses órgãos hoje eles são criticados por serem órgãos que apoiavam a ditadura militar. Vamos lá. Com isso foi criada uma nova Constituição, em 1967, que fortalecia o Executivo, que tinha emendas constitucionais e cargos exclusivos do presidente, e a incorporação desses atos institucionais. E a Lei de Segurança Nacional, que tinha por mote a defesa da pátria contra o perigo comunista. Desde lá de Vargas, que a gente vê que o Brasil ele vai sendo assombrado por essa questão comunista, por essa questão socialista, justamente porque, devido a essa divisão da Guerra Fria que nós falamos anteriormente, né, Estados Unidos capitalistas, russos, União Soviética socialista, e essa divisão
do mundo, esse bipartidarismo no mundo, vai fazer com que se crie uma sombra de temor sobre os países, principalmente da América Latina, que pode flertar com o socialismo. Então todos eles tinham esse mote de serem anticomunistas. Bem, com o fim do governo de Castelo Branco, foi o primeiro presidente militar, lembrando que nós tivemos 5 governos militares, foram 5 presidentes militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e, por último, João Figueiredo. Foram 5 presidentes. Essa nossa aula, ela é a parte 1, porque ela é um pouco longa, então não tem como nós falarmos de todos os presidentes, de todos o período militar apenas em uma aula. A gente vai dividir ela em 2, na próxima será a parte 2. Mas vamos lá. O governo de Costa e Silva, que vai de 67 a 1969. Representou a ascensão da chamada linha dura. Como eu disse para vocês, a Sorbonne era de Humberto Costa, Castelo Branco, e a linha dura que vai ser representado por Costa e Silva, que vem, como o próprio nome já diz, é um governo mais duro. Não manteve membros do governo anterior, não manteve membros de Castelo Branco, que passaram a ser ocupados por oficiais e políticos ligados à linha dura, com destaque para o civil Delfim Neto, responsável pelo comando da economia nacional. Aí teve a criação do Fundo Nacional de Assistência ao Índio, a FUNAI, teve o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era um Mobral, que tinha o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil, e elaborou programas estratégicos de desenvolvimento, que tinham como metas prioritárias combater a inflação e estimular o crescimento econômico. Durante o governo de Costa e Silva, houve muitas manifestações estudantis contra esse governo. Lembrando que os estudantes, durante esse período aqui, ele vai ter um papel muito importante em todo o período da ditadura militar. Os estudantes vão ser os maiores opositores do governo. Esses estudantes é quem se organizam e se mobilizam para desmantelar o governo militar. Tanto é que uma das ações do governo anterior tinha sido queimar a sede da União Nacional dos Estudantes. Mas vamos lá, aqui nós vemos algumas imagens que mostram justamente essas reuniões estudantis, passeatas contra o governo militar e a repressão também do governo contra esses estudantes. Oposição ao acordo MEC, o SAID, melhor qualidade e preço nos RUs, assassinato do estudante Edson Luiz em confronto com a polícia, e a passeata dos 100 mil, que ocorreu em julho, no Rio de Janeiro de 68, as greves em Osasco, no estado de São Paulo, também em Contagem, Belo Horizonte, e uma ampla repressão do governo. Então essas fotos aqui representam justamente esses momentos históricos. Então você vê aí mais algumas fotos que representam essa linha dura do governo. Aqui nós temos na foto da direita alguns artistas que eram contrários à ditadura militar, né? Famosos artistas como Eva Vilma, Antônio Carreiro, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengel, enfim. E todas essas passeatas, a dos 100 mil foi uma das maiores passeatas contrárias à ditadura militar que houve no Brasil, na história do Brasil. E o Brasil estava polarizado entre aqueles que eram a favor da ditadura e os que eram contrários à ditadura. Aí nós vemos uma charge de Ziraldo, né? O militar dizendo que o governo quer dialogar com o cidadão. Aí ele vai lá dar uma paulada no cidadão e diz: o ministro quer dialogar com você. Enfim, a pressão da direita militar e o combate à esquerda armada levaram à construção de uma máquina de repressão política feroz e serviram de pretexto para o endurecimento progressivo do regime autoritário inaugurado pelos golpistas em 1964. Porque diante de tudo isso, você pode observar que existia uma oposição muito grande por parte dos intelectuais, dos estudantes, dos artistas. Isso polarizou o Brasil e começou também a ter guerrilhas armadas contra esse governo. Houve guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais, todas elas que tinham o objetivo de combater a ditadura militar no Brasil e tentar a todo custo que o Brasil voltasse a ser uma democracia. Então essas organizações de estudantes, de intelectuais que pegavam em armas para poder combater os militares que tinham armas,
começou a criar um bipartidarismo e por isso eles, para poder reagir a isso, endureceram ainda mais a política brasileira, criando o Ato Institucional número 5, que, como eu disse, foi o ato institucional mais corrosivo para a democracia brasileira. Foi aquele ato que realmente foi a pá de cal, digamos assim, para enterrar de vez a democracia e as liberdades individuais. O que é que dizia esse ato mesmo, professor? Bem, promulgado em 13 de dezembro de 68, caracterizou o maior instrumento de repressão da ditadura, tendo prazo de validade indeterminado. Qual o pretexto? Discurso do deputado Márcio Moreira Alves determinou o fechamento do Poder Legislativo. Márcio Moreira Alves ele fez um discurso na Câmara de Deputados que, segundo a leitura feita pelos militares, né, estava em total sintonia com a esquerda mundial, com o socialismo, o comunismo. Então isso determinou o fechamento do Poder Legislativo, os deputados não tinham mais poder algum, os poderes estavam todos concentrados na mão do presidente da República. Suspendeu os direitos políticos individuais, garantiu o poder de intervenção em estados e municípios, deu permissão para cassar mandatos, demitir, prender, editar leis. Aí tem algumas imagens sobre o ato institucional número 5. E como eu falei para você anteriormente, tudo isso vai gerar uma onda de oposição. Essa oposição vai ser urbana. Por exemplo, um grupo sequestrou diplomatas estrangeiros e assaltava bancos para ter dinheiro para comprar mais armas para combater o governo. E a guerrilha rural, basicamente e muito acentuado no Araguaia, no Pará, e em Xambioá, no Goiás. Os principais grupos eram a ALN, AP, o MR8, VPR, VAR Palmares e PCBR. Aqui ao lado tem algumas sugestões de filmes que tratam justamente sobre essa situação. Inclusive, atualmente tem um no ar, né, em cartaz nos cinemas, que é Marighella, que fala justamente dessa guerrilha urbana que houve no Brasil. Carlos Lamarca, que também foi assassinado na Bahia pelas tropas do governo. Enfim, essas ações é que fez com que o governo se endurecesse ainda mais contra todos aqueles que se colocavam em oposição ao governo. Tanto é que dentro da sua casa nem livros relacionados ao socialismo, a Karl Marx, você poderia ter, porque você já era associado a alguma guerrilha dessa, ou você era associado àqueles que eram comunistas e, portanto, poderiam ser presos. Inclusive, foi durante esse período onde o Brasil teve mais presos políticos exilados, muitos artistas foram exilados, muitos intelectuais exilados. O que quer dizer exilado? Foram expulsos do país. E eles tiveram que passar só lá, bem depois, lá com Geisel, em 79 para 80, foi que começou a ver o retorno desses cidadãos para o território brasileiro. Mas quando você ouvir falar sobre algum intelectual, algum artista que foi preso durante o movimento da ditadura, geralmente aconteceu durante esse período aqui de Geisel e de Médici, que vai substituir Geisel, que também representava a linha dura do governo militar. Sobre esses sequestros aqui de diplomatas estrangeiros, tem um filme também bem interessante que você pode estar assistindo em casa. O nome do filme é O Que É Isso, Companheiro? Concorreu até ao Oscar como melhor filme estrangeiro na época. Então, O Que É Isso, Companheiro? É um filme muito interessante que você vai estar vendo sobre esse sequestro que houve dos diplomatas do diplomata americano dentro do território brasileiro e que alguns políticos, que se tornaram políticos desse movimento, até hoje são proibidos de entrar em território norte-americano por serem considerados terroristas. Bem, a arte e a resistência ao regime. As manifestações artísticas também sofreram rígida fiscalização, censura e perseguição política, mas foram elas os principais recursos para criticar o regime e denunciar a realidade brasileira. Essa é uma questão muito interessante de se observar, que atualmente nós temos toda a liberdade do mundo para escolher o programa que vamos assistir, a música que vamos ouvir, o que nós vamos acessar na internet. Enfim, tudo isso nós temos toda a liberdade atualmente devido
a democracia que vivemos. No entanto, nessa época, o governo é que determinava qual música que ia tocar, qual programa que ia para a TV, o que é que você poderia acessar. Lógico, naquela época não tinha a internet, né, desenvolvida como nós temos, acessível a toda a população, mas se fosse atualmente, nós também teríamos limitações também do que acessar também nas redes sociais, do que acessar no Google, por exemplo, que é o maior site de pesquisas do mundo. Então tudo ficou muito limitado. As pessoas não tinham poder de escolha nem sobre o que ouvir ou sobre o que assistir. A música popular brasileira, a MPB, ganhou dimensão política, provocando uma cisão entre artistas que defendiam a separação entre a música e a política e os que defendiam o engajamento de cantores e compositores nas causas políticas e sociais, utilizando a arte como instrumento de resistência à ditadura militar. Os maiores representantes desse grupo foram Chico Buarque, Geraldo Vandré, Milton Nascimento, entre outros. Escreveram canções dúbias que procuravam criticar o governo sem despertar a atenção da censura. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas músicas, né? A Alegria, Alegria de Caetano Veloso, para não dizer que não falei das Flores de Geraldo Vandré, e Cálice de Gilberto Gil e Chico Buarque, que são letras que tentam, de uma maneira sutil, criticar o governo sem que eles percebam que estão sendo criticados. Alguns funcionou, outros não, tanto é que Caetano e Gil foram exilados para Londres. Enfim, no cinema também houve resistência, especialmente com Glauber Rocha, no teatro também com Augusto Boal, e algumas peças estrangeiras foram adaptadas, trazendo essa temática através de Gianfrancesco Guarnieri e de Chico Buarque. É isso aí, pessoal. Assim nós concluímos por hoje a parte 1 desse assunto. Na próxima aula nós veremos os 3 últimos governos militares, que no caso é Médici, Geisel e Figueiredo, e nós concluímos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.